2020, com o nosso nobre colega Álvaro Cruz, vai falar um pouquinho sobre fundos imobiliários. Para colaborar, pessoal, eu peço que vocês mantenham o áudio no mute e caso começar a cortar a imagem, que vocês também deixem a câmera em off. Exceto o Álvaro, lógico, né, que precisa sempre estar presente na apresentação. Do mais, as perguntas o Álvaro define como ele prefere, fica à vontade. Pode fazer tudo durante a apresentação, que eu acho que flui melhor dessa forma. Isso. E aí, então, vocês fiquem à vontade para colocar no bate-papo. Eu vou sempre observar se tem alguma coisa no bate-papo e comunico ele, né, faço a intromissão na apresentação para falar para ele. Tá bom? Beleza. Então, passo a palavra para o Álvaro. Boa apresentação e um abraço. Obrigado, Flávio. É o seguinte, eu não estou no full screen ainda, porque ainda não chegou nenhum momento de eu detalhar algo mais a fundo. Depois eu passo para ele. Eu só queria saber se alguém que está assistindo aí já tem alguma experiência com fundo de investimento imobiliário ou já ouviu falar sobre. Só dá um já ouvi, já não ouvi, só para saber qual que vai ser o linguajar que eu vou utilizar, tá? Não, o Flávio não conta, nem o professor Geraldo, né? Tanto sacanagem também, né? Só para ter uma ideia, porque talvez o que eu falo fique um pouco básico, né? Aí eu consigo subir um pouco mais. Beleza? O Ismael também já ouviu. O Lucas já ouviu, mas não operou. Perfeito. Tá. Então, só para vocês terem uma ideia de como que vai ser, o Iagor provavelmente já ouviu, mas que é um convidado, um amigo meu da matemática. Não tá ouvindo, Sasha? Beleza, brigadão. É o seguinte, o Iago que está presente aí é do pós-doc, na verdade está terminando o doc, né? Já vai entrar para o pós-doc da matemática aqui da Unesp, de Rio Preto. Enfim, está presente aí. A ideia dessa apresentação é fazer uma introdução sobre fundos imobiliários, mostrar para vocês o que são fundos imobiliários, né? Como que eles funcionam, qual a forma que eles captam recursos e distribuem aí os tão famigerados proventos. E a partir desses conceitos que nós adquirimos, que nós vamos adquirir hoje, né, na semana que vem nós vamos entrar um pouco mais a fundo sobre análise. É impossível, já para ser bem direto, aprender tudo, enfim, um conhecimento, por exemplo, que eu demorei 1 ano e meio para adquirir, e obviamente ainda estou bem longe de ser um especialista nisso, deveria dedicar muito mais tempo para isso, em 2 aulas, né? Ainda mais na parte de análise. Então a ideia é só dar um overview para vocês terem um direcionamento para quem queira se aprofundar nisso, tá? Então vamos dar sequência na apresentação. Vamos lá. Então, a gente vai começar da seguinte maneira. Vou fazer um pequeno trocadilho aí, Minha Casa Minha Dívida, para mostrar para vocês como é que funciona em termos de financiamento / investimento, né? Fazer essa comparação para vocês terem ideia do quanto isso impacta na vida de um brasileiro médio, tá? Depois nós vamos entrar já diretamente no que são FIs, como que eles funcionam, quais são os tipos de FIs que nós temos na Bolsa, tá? E as considerações finais da apresentação. Qual que é a grande brincadeira, entre aspas, do Minha Casa Minha Dívida? A gente sabe que os brasileiros, né, eles já nascem com DNA de ter uma propriedade própria, né? Obviamente. Isso é propriedade própria. E dessa forma, o brasileiro ele passa a vida inteira trabalhando para pagar possivelmente o financiamento, que ele não juntou todo esse dinheiro, né? A gente sabe muito bem. Só que se a gente parar para pensar matematicamente, essa obsessão ela acaba sobrepondo, né, a lógica. Porque o tanto de dinheiro que essa pessoa acaba gastando para adiantar esse consumo da casa própria, ele acaba gastando muito mais do que ele deveria, né? Então, além de tudo,
a gente sabe que os grandes beneficiados por isso são os grandes bancos. Não é à toa que são um dos melhores distribuidores de dividendos entre as ações, né? São os bancos, porque eles lucram muito. Simples assim. Fiz o seguinte levantamento, na realidade foi a Cato que fez, né? E eu estou trazendo para vocês. Em 2019, comecei em 2020, se não me engano, eles fizeram esse levantamento, que é a média salarial do brasileiro por região e a média nacional, tá? Nós podemos observar, então, nessa listinha, que o Sudeste, como já era bem óbvio, puxa essa média para cima, né? Enquanto o Nordeste puxa essa média para baixo. No entanto, vamos ser bem sinceros. Olhem lá, R$ 2.340 é a média salarial do brasileiro, né? Como o nome já diz, média. Não tive acesso ao desvio padrão dessa pesquisa, mas possivelmente é extremamente alto. Porque é simples. Olhem para os seus amigos, o seu ciclo familiar também. Quantas pessoas vocês conhecem que recebem, em média, R$ 2.340? Para ser bem sincero, na minha, poucos, ainda mais na minha idade, né? Ou pessoas que estão aí saindo da graduação, ou estão aí fazendo algum estágio, enfim. Então, na realidade, o brasileiro ele acaba recebendo menos do que isso, né? Só que, como a gente tem uma pequena parcela que recebe muito, né? Mas muito mesmo, essa pequena parcela acaba puxando essa renda para cima, tá? Então, o desvio disso é razoavelmente alto. Mas, né, vamos seguir o que está aqui, vamos trabalhar, então, com esses R$ 2.340 em média, tá? Então, vamos fazer uma pequena simulação. A gente sabe também, né, segundo a EC Web, né, é a fonte a qual eu retirei isso, né? Na verdade, foi o IBGE que fez isso, mas eu retirei deste site. O metro quadrado construído no Brasil gira em torno de R$ 1.172, certo? O metro quadrado construído, ou seja, se eu quiser construir um metro quadrado ali, não vai custar isso, tá? Contando tudo, mão de obra, material, acabamento, enfim, exceto o terreno, tá? Não estou colocando o terreno na jogada. Calma que ele vai entrar. Então vamos guardando esses dados aí. Quanto custa uma casa em média no Brasil? O metro quadrado de um terreno aqui no interior de São Paulo, vulgo Rio Preto, nas áreas mais periféricas, né, nas áreas novas, né, os novos loteamentos, custa em média R$500 o metro quadrado, certo? Ou seja, um terreno de 200 metros quadrados custaria aí cerca de R$100 mil, tá? Por quê? Vamos imaginar que esse cara que recebe, vamos chamar ele de José. O José recebe R$ 2.340 por mês. Ele começou agora a receber isso, ele começou a trabalhar agora, né? Ele está tendo esse salário, o cara não tem nada no fundo de garantia, enfim, ele é sozinho, não tem mais ninguém. Esse é o cara que a gente está trabalhando. O cara que quer conquistar a casa própria dele, enfim, para ele ter algo para se chamar de seu, né? Esse cara ele não vai procurar um terreno lá no centro de Rio Preto, no centro de São Paulo, ele vai para a periferia, que é onde ele vai caber no orçamento dele. Então só esse terreno custaria R$100 mil, certo? Se a gente olhar lá, novamente aquela figura 1, né, dos R$ 1.172,05 por metro construído, se essa pessoa for construir uma casa de 120 metros quadrados, custaria R$140 mil, né, um pouquinho mais do que isso. Vocês podem pensar que é uma casa muito grande, mas, sinceramente, a gente pode concluir que essa casa não é tão grande assim, visto que essa pessoa está construindo uma casa para ela e já num lugar afastado. Então, o que ela, em tese, economizaria no terreno, ela construiria uma casa. E essa é uma casa média brasileira, tá? Nós estamos falando de casa, não de apartamento, que aí já muda, obviamente, a proporção, tá? Só que, no final, esse valor acaba girando em torno dos 240 mil mesmo. Muito provavelmente, esse trabalhador ele vai ter que fazer um financiamento. E esse financiamento ele vai girar em torno de 61 mil. E eu vou dizer o porquê. Se vocês forem simular lá no site da Caixa, vocês vão observar o seguinte. Se essa pessoa não tem nada, não tem absolutamente nada, né? No fundo de garantia, né? Essa pessoa teria que dar uma entrada aí, que é a entrada máxima aí de R$179 mil, e teria um financiamento de R$61 mil para pagar, certo? Vamos assumir um cenário hipotético que essa pessoa, por um acaso, ou herdou de herança, enfim, ou aconteceu alguma coisa na vida dela que ela tem 179 mil, tá? Eu não considerei isso. Porque se a gente fosse considerar, você poderia jogar
essa pessoa lá de 25 anos que está querendo fazer a própria casa lá para frente, né? Lá para os 40, 50 anos dele. Mas vamos simular dessa maneira, porque eu quero fazer um contraponto com outros investimentos depois, tá? Então, legal. Então, essa pessoa, por um acaso, tinha 179 mil reais, o que é um absurdo, né? Para dar de entrada, e financiou esses 61 mil. Há um juros super baixo de 9,55% ao ano. Por que pareça, é um juros razoavelmente baixo quanto a financiamento, tá? Tem financiamento que é muito pior que isso. E, se vocês observarem aqui essas prestações, tá? Essas prestações, elas são regressivas. Notem o valor da última prestação e notem o valor da primeira prestação, tá? Então, essa parcela não é a mesma de 600 e ela vai cacetada do começo ao final, tá? Essa parcela ela vai diminuindo ao longo do tempo de pagamento, tá? Então, essa parcela ela vai mudar. Fazendo algumas continhas, que é muito simples, eu detalhei, na realidade, eu discriminei, né, tudo que estava lá no relatório da Caixa, somei o valor de todas as parcelas, né, para não ter erro nenhum, e ao final, essa pessoa teria pago 163 mil reais, né, aproximadamente, naquele financiamento de 61 mil. Então, ela jogou, entre aspas, no lixo, 101 mil reais, certo? Ela pagou quase 3 vezes mais. Ademais, essa entrada que ele deu foi de 179 mil, aproximadamente. Ou seja, o total da casa dele foi 342.599. Então, espero que vocês, caso alguém não tenha entendido a conta, por favor, informe aí, que é muito importante que vocês tenham pegado o fio da meada, né? Então, a ideia é o seguinte, esse número aqui, ó, é um número mágico. Então, você gastou 342 mil reais e você demorou 30 anos para pagar esse valor. Certo? Simples assim. Só que detalhe, a sua casa não vale 342 mil. No ato da compra, 30 anos atrás, a sua casa valia lá 240 mil, correto? Hoje ela não está valendo 342 também. A gente vai ver o porquê. A pergunta que eu deixo para vocês é se existe uma saída. O que essa pessoa poderia fazer, então, para conseguir conquistar o sonho dela da casa própria, só que sem se endividar, e muito pelo contrário, né? Conseguir rendimentos a partir disso, depois conseguir fazer essa casa, tá? Deixa eu voltar aqui, que eu avancei um slide a mais. Aqui. Então vamos imaginar o seguinte, esse trabalhador recebe R$ 2.340 por mês, correto? Se ele conseguir economizar 30% da renda mensal dele, ou seja, R$ 702, certo? R$ 702. Vai sobrar para ele ainda... Se a gente arredondar aí que ele recebesse R$ 2.300, sobraria para ele ainda R$ 1.600, perfeito? Com R$ 1.600, o que você conseguiria fazer? Você consegue comer, você consegue pagar o seu transporte e você consegue também pagar o seu aluguel, certo? Nós estamos falando de um brasileiro médio, tá? E nós sabemos que o brasileiro médio não é da classe média. O brasileiro médio é pobre. Simples assim. Vamos lá. Se a gente pegasse esses R$ 702 e aplicasse ele em uma carteira que rendesse 8% ao ano em 18 anos, essa pessoa conseguiria R$ 337 mil aproximadamente. Certo? 8% ao ano não é um absurdo, tá? Você tem, por exemplo, o Tesouro Prefixado até o começo do ano. Até o começo do ano, o Tesouro Prefixado, ele rendia cerca de 8% ao ano. O Tesouro Prefixado, estou falando de renda fixa. Eu nem entrei em renda variável, tá? Obviamente que isso acaba variando, né? Como o nome já diz. Só que 8% é completamente tangível, tá? Completamente tangível. Tanto que eu coloquei uma taxa bem baixa. Enfim, vamos fazer a seguinte comparação. Olha que interessante. Vamos fazer a seguinte comparação. Se você pegar um estudo que foi realizado, eu não lembro o nome da agência que realizou esse estudo, provavelmente está nas referências. Ela fez a seguinte conta. Ela pegou a valorização dos imóveis dos últimos 35 anos, tá? 35 anos. De 1979 a 2015. E sabe o que ela notou? Que os imóveis valorizavam 1,23% ao ano. O que acaba quebrando um mito absurdo que nós temos nesse país, que o imóvel valoriza muito.
Mas não é porque aí valoriza, essa não é a questão. A questão é que a gente sempre viveu num país inflacionado e essa valorização do imóvel sempre, enfim, acabava crescendo os olhos, né? Só que na realidade não é assim que funciona. 1,23% ao ano. Então, alguém daqui poderia simplesmente me contestar e falar o seguinte: pô, Álvaro, você falar para mim 337 anos em 18 anos, agora ele vai comprar aquela casa de 240 mil, só que aquela casa de 240 mil não vale mais 240 mil. Você está fazendo conta errada. Beleza. Aquela mesma casa, há 30 anos atrás, a juros de 1,23% ao ano, valeria hoje R$ 307.723,29. Observem que esse valor é inferior ao valor do financiamento que você pagou, ou seja, você já teve prejuízo, e é inferior também em 30 mil aproximadamente ao valor que você conseguiu juntar durante 18 anos, ou seja, 12 anos a menos, né? Ou seja, o que você deveria fazer? Tirem suas conclusões, né? O que seria mais rentável para você? Investir esse dinheiro, suportar aí 18 anos vivendo de aluguel, depois ter uma casa à sua vista e ainda ter 30 mil reais para chamar os amigos para um churrasco, e um churrasco com 30 mil acho que dá para fazer bastante coisa, ou ficar pagando uma dívida durante 30 anos, ou seja, 12 anos a mais que esse rapaz que resolveu estudar um pouquinho de investimento e juntar esse dinheiro e realizar o sonho dele, tá? Então, esse daqui é só um início para eu começar a apresentar para vocês uma das modalidades de investimento que nós temos, que são os fundos imobiliários, né, quando se trata de renda variável, tá? Eu quis apresentar todo esse patamar de financiamento de casa e tudo mais, que ele não se encaixa só em FI, né? Só que eu gostaria muito, não só gostaria como eu fiz isso, de trazer agora. Por quê? Porque tem uma relação muito íntima com os fundos imobiliários, principalmente com os fundos de tijolo, que eu vou falar para vocês hoje, tá? O que é um fundo de investimento imobiliário? Basicamente, é um conjunto de recursos de vários investidores reunidos. Simples assim, né? Como todo fundo, você tem uma quantidade de pessoas que investem, né? Aquele fundo é gerenciado por um gestor e ele aplica em alguma coisa. Simples assim, tá? Quais são algumas características do fundo aí? Ele é conduzido por profissionais de mercado de capitais e do mercado imobiliário, né? Mais especificamente por administradores e por gestores, que sim, tem diferença entre administrador e gestor. Não vou entrar em detalhes, mas sim, tem diferença. Enquanto um gestor está focado nos ativos do fundo, nas transações, compra, venda, o administrador está mais preocupado na parte burocrática, tá? Só para jogar um pano quente aí em cima, para a gente não detalhar muito em cima disso. É um condomínio fechado em que os cotistas compram participações ou cotas, né, para serem integrantes de FI. Então você tem lá um fundo imobiliário, né? Esse fundo ele tem cotas que são negociadas aí na B3 e você pode comprar uma cota dessa, tá? Basicamente é isso. Esses fundos eles foram criados em 1993 e eles são conhecidos simplesmente por serem ótimos geradores de renda. A grande ideia de um FI é distribuir renda mensal. Essa que é a grande sacada de um FI, né? Por exemplo, você tem ações que são excelentes distribuidoras de dividendos. Perfeito, né? Só que por mais que elas sejam excelentes distribuidoras de dividendos, é muito complicado ela bater um FI, porque a função do FI é simplesmente distribuir dividendos. Por lei, um FI tem que distribuir pelo menos 95% do seu lucro, enquanto uma empresa não é obrigada a distribuir 95% do seu lucro. Conseguem fazer essa comparação, né? Além de tudo, os empreendimentos que normalmente eles investem, os FIs, estão em diferentes segmentos. Shopping centers, né? Malls, né? Lajes corporativas, residencial, logístico, industrial, hotéis, enfim. Tem bancário, tem muitos outros que eles investem, tá? Só estou dando alguns exemplos aqui. Além de ter imóvel, um FI ele não precisa necessariamente ter algo físico, ele pode ter simplesmente ativos de lastro imobiliário. O que significa isso? São simplesmente, entre aspas, né, certificados que vão te garantir uma renda fixa mensal, né? Temos letras hipotecárias, letras de crédito imobiliárias, LCIs, os certificados recebíveis imobiliários, que são as CRIs, entre outros. Em especial, foquem nas letras de créditos imobiliários e nos certificados recebíveis de imóveis, que são os que mais
aparecem aí quanto aos fundos de papéis, tá? Só para falar um pouquinho sobre CRI, né, que é muito interessante, se vocês já assistiram o filme chama A Grande Aposta, acho que em inglês é Big Shot, se não me engano que ele fala. Eu não recordo qual que era o nome do filme em inglês. Enfim, esse filme, cara, ele é um filme isso aí, Big Short. Big Short, né? Valeu. A grande questão desse filme é que se você é um completo leigo em mercado, você não deve assisti-lo, porque você simplesmente vai dormir, você não vai entender nada do que está acontecendo. E talvez essa palestra ajude um pouco, tá? Para você entender. E as crises, elas estavam envolvidas aí no meio daquela grande crise de 2008, né? Aquela grande bolha imobiliária que aconteceu. E só, em suma, o que seria um CRI? Um CRI é um certificado de recebível imobiliário que ele é emitido para quando você faz algum financiamento, né? Imagina o seguinte, você tem lá um monte de apartamento. A construtora lá, MRV, foi lá construir um monte de apartamento e vai começar a vender esses apartamentos, beleza? O que ela faz? Quando ela vende esses apartamentos, ela vende com um monte de financiamento, vende com parcela de 24 vezes, com 36 vezes, 60 vezes, 1 milhão de vezes e assim vai. Vocês concordam comigo que ele só vai receber esse valor lá no final do término do contrato, perfeito? O que a MRV pode fazer? Ela entra em contato com uma securitizadora, que vai fazer esse meio campo. Essa securitizadora vai fazer uma proposta. Por exemplo, vamos supor que o valor de tudo aquilo que tem para receber é R$500 mil, né? Vamos colocar que é R$500 mil, certo? Tudo aquilo que ela tem que receber daqueles apartamentos que ela vendeu. Para a MRV não ficar sem aquele dinheiro, a securitizadora pode fazer uma proposta para ela. Falar o seguinte, olha, eu te oferto 350 mil para receber essa dívida que você tem. Olha como que funciona, que legal. A securitizadora vai pagar 350 mil para a MRV vai pegar o dinheirinho dela bonitinho, vai vazar, e quem que vai receber agora dos inquilinos? A securitizadora. Certo? Ela que vai receber esses 450 mil. Né? Isso aqui é um valor fixo. Então vai estar lá recebendo até o término do contrato. E os FIs, basicamente, de papéis, eles adquirem essas CRIs, né, por meio dessas securitizadoras, para receber isso. Vocês vão ver que interessante que o fundo imobiliário ele está presente dentro da renda variável, só que um fundo de papel ele é renda fixa. Olha que coisa que se contradiz, né? Mas vamos lá. Vamos continuar, que talvez fique um pouco mais claro lá na frente. Quais são as vantagens dos FIs? Eles permitem, né, que nós, pequenos investidores, tirando o professor Geraldo, né, que já é um grande investidor, o Flávio também, quando eu chegar no salário deles aí, quem sabe um dia eu me torne um médio, né? Enfim, eles possam investir em prédios comerciais, hospitais, shoppings. Imagina você, né, Ismael, Jader, Jaime, Lucas, enfim, tendo uma participação no Iguatemi de uma vida, né? Tendo participação em um shopping center grande. Ou, por exemplo, você tendo um imóvel, participação em imóvel que é alocado para a Petrobras, né? Participação no imóvel que é alocado para o Mercado Dia, para Estácio de Sá, enfim, essa é a ideia. São excelentes geradores de renda passiva, possuem maior liquidez quando a gente compara com o imóvel físico, né? Que essa é uma das grandes sacadas. Você pode ter alocado lá 240 mil reais na sua casinha, mas você também pode ter 240 mil em fundo imobiliário. Se amanhã você falar, eu preciso de dinheiro, você vende fundo imobiliário. Só que a sua casa, você dificilmente vai conseguir vender em um dia, né? Obviamente, tudo depende da liquidez do mercado para isso. Os rendimentos são isentos de imposto de renda, ou seja, todos aqueles rendimentos que você vai receber todo mês desses fundos, você não tem que pagar imposto de renda sobre ele, ao contrário dos aluguéis. Caso você reúna uma vida de patrimônio aí, vamos supor, mesmo 240 mil para construir uma casa de aluguel, todo aluguel que você receber, você vai ter incidência de imposto de renda sobre ele, tá? Se eu não me engano, é de 15%. Não sei se é 15 ou se é 20, se não me engano, são 15% a incidência de imposto de renda sobre aluguel. Só que no fundo imobiliário você não vai ter esse problema, tá? Outro fator, administração profissional. Imagina você tendo que ficar administrando aquela casa toda vez, tem uma reforma para fazer, você tem que se preocupar com reservar caixa para fazer a reforma, você tem que se preocupar com lidar com o inquilino, você tem que fazer negociação com o inquilino, enfim, tem alguém que vai fazer isso por você, tá? Os inquilinos normalmente são grandes empresas, então a taxa de inadimplência normalmente é baixa,
né? Quando comparado, por exemplo, a você alugar para o senhor Joaquim, que trabalha na usina, e ele está vindo, por exemplo, de Minas Gerais para cá para trabalhar, e por um acaso a usina mandou embora e esse cara está sem serviço e não tem como voltar para Minas Gerais. Quem vai pagar o aluguel? Né? E é uma menor burocracia do que ter um imóvel físico, né? É mais em termos de escritura, enfim, e ficar pagando IPTU, lembrar de todas essas coisas, né? Quais são as desvantagens? Eu vou citar aqui risco de mercado, liquidez, crédito, macroeconômico e vacância. Eu vou falar um pouquinho sobre elas, tá? Risco de mercado é simples, isso tem para ação, isso tem para FI, isso tem para qualquer coisa, até para IPCA, né? Para quem não conhece o NTNB, né? Se você for ver o IPCA, que é um título público, ele também tem risco de mercado. Simplesmente você comprou no valor, você precisa vender amanhã, está em outro valor. Pode estar menor, pode estar mais caro, enfim. Varia. Né? Simples assim. Risco de liquidez, que é você querer vender seu ativo e não ter liquidez para aquilo. Só que isso pode ser minimizado você comprando sempre ativos que têm alta liquidez. Você não vai comprar um fundo imobiliário que tem uma liquidez extremamente baixa. Né? Risco de crédito é simplesmente você não receber. Como que o fundo não recebe? Ou melhor, como que o investidor não recebe? Se o fundo não recebe. E se o fundo não recebe, quer dizer que quem? O inquilino não está pagando. Então sempre está atrelado a fundos que têm bons inquilinos. Risco macroeconômico é o que nós estamos vivendo. Como você vai culpar a distribuição de proventos de shoppings? Eu, por exemplo, tenho 2 shoppings na carteira. O professor, um dos shoppings, inclusive, eu sei que o professor Geraldo também tem, né? Que é o VISC 11. Né? Tem, inclusive, shopping em Guatemi, enfim, tudo envolvido nele. Para você ter ideia, os shoppings ficaram fechados durante 2 meses e meio, 3 meses. Começaram a abrir de forma gradual. Se o inquilino não paga, que lucro que tem o fundo para pagar o investidor? Não tem, né? Então, esse é um risco macroeconômico, no caso, envolvido pelo coronacrise, né? Só que, enfim, normal, isso acontece em todos os setores. E o risco de vacância? Nós temos no risco de vacância 2 coisas, vacância física e vacância financeira. Qual que é a diferença dos dois? Vacância física, simples. O que é algo está vago? Vacância. Não tem ninguém ocupando, ou seja, você tem imóvel sem alugar, ou seja, vai ter menos gente para te pagar. E vacância financeira é a pessoa que simplesmente não te paga. Então você tem ali o imóvel alugado e a pessoa está te devendo. Se ela está devendo, enfim, você não consegue receber. Eu vou dar um exemplo disso para vocês. O fundo HGLG, se eu não me engano, HGLG ou XPLG, não lembro qual dos dois, acho que é o HGLG, tem como um dos seus inquilinos Americanas. Sim, a grande rede Americanas. Certo? Sim, Jaime, no longo prazo, os bons FIs, a tendência é sempre de valorização. Né? Os bons FIs. Só que a gente tem que lembrar que um bom FI nem sempre é bom, por isso é importante acompanhar. Né? Porque tudo que é bom um dia pode ficar ruim, concorda? Tem que levar isso daí em consideração. Por isso que eu não gosto de usar muito a palavra sempre. Né? Então a gente tem que sempre estar de olho nisso daí. Não é algo que você tem que ficar acompanhando diariamente, obviamente, né? Sasha, eu concordo com essa palavra. Um bom FI. Uma coisa que vocês não se devem perguntar nunca. Qual é o melhor FI? Não existe o melhor FI. Não existe. Depende do seu perfil de investidor e depende de como está a situação do país. Não existe o melhor FI. Um bom FI, tanto shopping quanto centro comercial. Depende. Na próxima palestra eu quero focar mais nisso, que é a análise do FI. Como que está sendo feita a distribuição do patrimônio desse FI? Né? Ele tem diferentes inquilinos, ele tem mais de um ativo, estão todos alocados, a taxa de administração não é abusiva, então dessa maneira ele consegue gerar mais lucro e consegue te pagar melhor, certo? Então essa é uma ideia. Mas tanto shopping quanto centro comercial são excelentes distribuidores de dividendos em FI. Vou mostrar para vocês, não tem só isso não. Esses 2 que você está falando são fundos que a gente chama de fundos de tijolo, porque eles têm imóveis físicos, né? Como, por exemplo, o Rio Preto Shopping da vida, obviamente que eu saiba, ele não está listado em nenhum FI, né? Eu acho que não tem a capital aberto. Só que estou dando só um exemplo. O Rio Preto Shopping da vida, ou ali o centro de Rio Preto, um conglomerado ali, por exemplo, o Praça Shopping, que é um centro comercial, enfim. Imagina que cada um daqueles inquilinos do Praça Shopping pagam para o FI, né,
e esse FI pega aquele dinheiro e distribui para os investidores. Basicamente é assim que funciona, tá? Por que investir em FI? Esse ponto aqui é interessante, ainda mais para o pessoal aí que opera em bolsa, tá? É bom ver essa comparação. O índice IFIX, que é um índice que existe desde 2010, né? Corrige-me aí se eu estiver errado, Flávio. Você que tem uma amizade maior com o pessoal da CVM que eu. É um índice que existe desde 2010, tá? Ele valorizou 89,75% nos últimos 5 anos. Detalhe, eu estou considerando o coronacrise aí no meio, tá? No mesmo período, o Ibov valorizou 78,42%. Eu gostaria só de ressaltar uma coisa, eu não estou falando que o IFIX valoriza mais que o Ibov, nem vice-versa, tá? O Ibov teve esse desempenho inferior nos últimos 5 anos simplesmente porque ele caiu mais que o IFIX nessa crise. E o porquê disso? Exatamente pelo fato das ações, né, no caso representado aí pelo Ibov, né, são mais voláteis que os FIs. Eu já vi muita gente falando que é mentira, que é tudo igual. A matemática não mente, é muito simples. O que eu fiz? Peguei lá desde a existência do IFIX e desde onde eu consegui dado do Ibovespa, de 98. Fiz o cálculo de todos, eu não estou brincando, tá? Eu tenho a planilha aqui, eu posso mostrar para vocês. De todos os dias do fechamento da Bolsa e do IFIX, tá? Na idade da Bolsa, o IFIX está no meio. Enfim, do fechamento da Bolsa. Todos os dias de 98 para cá. O desvio padrão foi de 2,01% para o Ibov, enquanto para o IFIX foi de 0,56%. Se isso não é variar menos, eu quero que alguém me apresente um outro conceito para eu embasar, né? Então, isso mostra que ele é menos volátil que o Ibov, né? Que as ações em geral. Os fundos imobiliários, eles possuem duas formas de rentabilizar o seu investidor. Quais seriam? Valorização da cota, né? Você compra lá uma cota R$100, os ativos vão cada vez mais encarecendo, o valor do aluguel vai subindo e tudo mais, vai valorizando sua cota. Da mesma maneira que você tem também os rendimentos mensais, que são ajustados também, dependendo de como foi feito o contrato com os inquilinos, tá? E também, que é muito interessante se dizer, que é possível investir em fundo imobiliário, bons fundos imobiliários, a partir de R$100. E visando, obviamente, a aposentadoria. Para isso que a gente quer construir uma renda passiva, tá? Então, quando se fala de construção de renda passiva, o IFI é uma das melhores alternativas que você pode ter, tá? Deixando bem claro, quando eu digo que o IFIX é menos volátil que o Ibov, isso eu acho que já deve ter batido um sininho na cabeça de vocês, principalmente pro pessoal aí que faz trade. Não é o tipo de coisa que você vai utilizar para fazer trade. Nem swing trade e nem day trade. Swing trade até que vai, dependendo do tempo que você segurar, mas não dá para fazer, porque a variação ela é bem inferior à variação do Ibov, tá? Vocês conseguem ver legal esse gráfico ou não? Não aviso aí se estão vendo o gráfico. Sim. Beleza. Valeu, Flávio. É o seguinte, são dados aí desde 2005, tá? Até 2010. Só para vocês terem ideia, o INDE FDO Imob ali é o índice de fundos imobiliários, tá? O IFIX. E o de cima é Ibovespa, como vocês já conhecem, tá? Só para vocês notarem. Daí não é de 2010, não. Não, 2015 a 2020. Ah. 2015 a 2020. Você vê quando o cara tá atrelado nos gráficos já, quando você bate o olho, você já sabe até de que ano que é, né? Tá doido, hein, Flávio? Real. Real, Jaime. Não é dolarizado, não. Enfim, vocês podem notar aí o crescimento dele. Álvaro, um centro comercial, posso considerar um centro de advocacia? Ele não deixa de ser comercial. Na realidade, ele acaba entrando em escritório, Sasha. O centro de advocacia. Normalmente, o pessoal que tem centro de advocacia, eles alocam escritórios. Nós temos fundos que são especificamente voltados a escritórios, né? Então, já não seria bem um centro comercial, tá? Beleza. Essa imagem, se vocês têm alguma coisa para tirar da apresentação, grava essa imagem.
Tá? Se eu falasse assim, nossa, tem 25 slides, se eu não me engano. Descarta tudo e fica com essa. Esse daqui é um funcionamento de um FI. Para você investir em uma coisa, você tem que saber como funciona. Então, basicamente é o seguinte. Imagina que eu vou abrir um FI novo. Então, esse FI faz um IPO, né, na bolsa, certo? Para arrecadar fundos, né? Simples assim. Então, ele vai fazer a primeira emissão de cotas, que a gente fala, né? Então, vai fazer lá a sua primeira emissão de cotas. Nessa brincadeira, ele vai arrecadar o dinheiro, mediante o regulamento que ele estabeleceu lá, o prospecto da empresa, do FI, do fundo, né? O que ele quer fazer com esse dinheiro, no que ele quer investir, né? Vai arrecadar esse dinheiro para comprar os ativos, né? Então, basicamente, os investidores vão adquirirem cotas. Com essas cotas adquiridas, com esse dinheiro, os FIs vão comprar ativos. Basicamente, aqui é um funcionamento de um fundo de tijolo, tá? Esses ativos propriedades vão ser locadas por empresas, certo? Essas empresas pagarão aluguel para o FI. Esse FI tem que distribuir pelo menos 95% dos lucros para os investidores em forma de dividendos, tá? Este é o funcionamento. Olha como que é simples, né? Simples de falar, né? Quem pensou em fazer tudo isso, obviamente, teve um trabalho um pouco maior. O que é interessante dizer é que é 95% dos lucros, tá? Então vai tirar a taxa de administração, taxa de gestão, se tiver performance, tira a taxa de performance. Além disso, vai tirar todas as despesas operacionais, né, de pessoal, enfim. Ou se vai ter que fazer alguma reforma, enfim. Tirou tudo isso, sobrou lucrinho, pega aí 95% desse lucro pelo menos e distribui aos investidores, tá? Em suma, a gente vai trabalhar com 4 tipos de FI aqui, tá? Eu vou te apresentar 4 tipos de FI, que são os principais, e dentro dele eu vou descrever um pouquinho mais de cada um, tá? Então, nós temos os fundos de tijolo, né? Que são simplesmente os empreendimentos físicos que funcionam da maneira que eu descrevi para vocês no slide anterior. Nós temos os fundos de papéis, né, basicamente formados por recebíveis. Então, são fundos que têm aquele esqueminha da securitizadora que eu falei para vocês, tem diferentes CRIs, recebe daqueles CRIs e vai distribuir esse provento para você, tá? Fundos de fundos, né, são fundos que compram cotas de outros fundos. São os famosos FOFs, né? FOF, né? Ou Funds of Funds, enfim. E também temos os fundos de desenvolvimento, que são focados em construção, para depois vender ou alugar isso, normalmente para vender aqueles imóveis, tá? Então vamos falar agora um pouquinho mais sobre cada um, de uma maneira mais rápida para a gente conseguir sobrar um espaço para discutir, que eu acho que mais aproveitado de uma apresentação é sempre a discussão. Então, o fundo de tijolo, ele basicamente vai investir em imóveis físicos, como, por exemplo, lajes corporativas. PATC11 é um fundo que faz isso. SPTW11 também é outro fundo. XPCM é outro fundo. Eu conheço o XPCM e o PATC11 mais a fundo, porque inclusive eu tenho os dois. Isso daqui, eu vou contar uma historinha para vocês depois desse cara na próxima aula, né? Para mostrar para vocês como é importante a gente ler, a gente estudar antes de investir. Esse daqui foi um dos primeiros investimentos que eu fiz, tá? Em fundo imobiliário foi o XPCM, que inclusive está alocado para a Petrobras. É um dos melhores pagadores de dividendos hoje, só que, no entanto, eu não recomendo e eu vou falar para vocês o porquê. Por isso que é muito interessante a gente sempre estudar e começar com pouco, né? É bom você errar quando você tem pouco do que você errar quando você tem muito. Galpões logísticos, HGLG, XPLG, ALZR11, enfim, conheço esses três. Desses três, tenho 2 desses daí, só que também, enfim, isso não vem ao caso. O importante disso é vocês entenderem que os galpões logísticos eles vão estar focados simplesmente em logística. Então, são grandes galpões. Por exemplo, quero que vocês parem para fazer uma reflexão. O que vocês acham que tende a crescer mais no Brasil? Lajes corporativas, que você vai alugar escritórios para empresas e tudo mais, ou galpões logísticos, que estão focados simplesmente em armazenar produtos para fazer toda a logística de grandes empresas, como Americanas, Magazine Luiza, mercados que fazem isso, Netshoes, Canui, enfim, tem um monte. O que vocês acham? O que tende a crescer? Lajes corporativas ou galpões logísticos?
É uma análise simples de mercado que é muito visível, né? Só que a gente não pode descartar as lajes corporativas porque elas são grandes investimentos. Ainda assim, lajes corporativas de imóveis de qualidade e bem localizados, tá? O que é completamente diferente de você falar de uma laje corporativa meia boca que a pessoa, enfim, não tende a valorizar muito, né? Agora, lajes bem localizadas de padrões como padrões AA, enfim, são padrões de laje top e bem localizadas, são lajes que tendem a continuar tendo um bom apreço aí pelo mercado, tá? No mercado. Exatamente, Jaime. O e-commerce ele vem crescendo extremamente forte. E aí é onde entra os galpões logísticos. A função do galpão logístico é essa. Então a tendência é cada vez mais o galpão logístico valorizar. Tanto que, olha que interessante, os fundos que tiveram uma recuperação mais rápida do coronacrise foram os fundos de papéis, né? Porque, como eu disse, eles passam a ser uma renda fixa da renda variável, né? Então, os fundos de papéis eles recuperaram rápido, eles sofreram um pouco, né, quando comparado com os outros. E os galpões logísticos recuperaram extremamente rápido também. HGLG mesmo chegou a ser negociado, acho que é R$140. O valor dele antes da crise era mais de R$200. Ele já está agora, né? Cadê o celular? Daqui, rapidinho. Vou pegar um celular aqui e já falo para vocês quanto que tá. Você pegar agora, cotação de hoje, né? O HGLG está em R$ 189,30. Já teve um aumento considerável, recuperou muito. E o e-commerce tem valorizado também durante a coronacrise, sim, Sasha. Isso daí é visível em ações de Via Varejo, em ações de Americanas, em ações de Magalu, enfim. Tudo isso acaba sendo extremamente visível. Apesar também que tem algumas coisas que eu discordo aí, ou até o Flávio, depois o professor Geraldo, se quiserem entrar numa discussão, realmente acho que Via Varejo, por exemplo, é um daqueles casos que a especulação está sobrevalorizando o ativo, né? Porque o tanto de dívida que eles têm, pro tanto que valorizou nessa crise, é assustador. Enfim, temos também galpões industriais. No Brasil, hoje, nós só temos um fundo que é específico para galpões industriais, que é o XPIN, né, o XPIN, que é focado exatamente em alugar galpões para a indústria. Não é quem não tem comércio digital quebrou. Tem gente que tem caixa e está aguentando. Só que, com certeza, quem tem comércio digital vai passar por essa crise de uma maneira muito mais, entre aspas, tranquila de quem não tem comércio digital, tá? E se você pegar essas grandes empresas varejistas que estão na Bolsa, todas elas têm comércio digital. Todas elas. E elas estão cada vez mais investindo para tentar sobreviver a isso. E os shopping centers, como já dito, né? Temos aí XPML, VISC, MAL11, HGBS 11, enfim, tem mais uma porção de imóveis físicos aí, tá? Fundos de papéis. Então, basicamente, são aqueles fundos que investem em títulos financeiros de lastro imobiliário. Estou dando exemplo de alguns aí. MXRF 11, CPTS 11, RBRR 11, tá? Aqui são alguns exemplos. O MXRF 11 mesmo, você não pode nem considerar ele só como título de papel. Ele é um título que a gente chama um fundo de papel. Ele é um fundo híbrido, porque ele também tem ativos alocados em outros fundos, tá? Não só em papel. Então ele é uma fusão de fundos com fundo de papel e ele tem alguns ativos físicos também. Tá? Basicamente, eles recebem um fluxo de caixa, né, contínuo, graças a financiamento imobiliário, tá? Então a gente pode dizer que ele é uma renda fixa da renda variável. Quando eu digo isso, vê se vocês conseguem compreender o porquê dessa afirmação. Se você tem que receber uma prestação que tem o mesmo valor do dia 1 do 1 de 2020 ao dia 1 do 1 de 2030, certo? O mesmo valor de todo mundo, ou seja, essa renda não varia. Vocês concordam comigo que a renda é fixa? Ou não? Ou estou falando besteira? Sim, é renda fixa. Nós podemos entender que a renda é fixa. Então, tanto que
Quando a gente fala de estabilidade, né, e variação, são os ativos que menos variam na bolsa quanto a fundos imobiliários, são os de renda, os de fundo de papel, né, perdão. Exatamente para se assemelhar muito à renda fixa. Tá? Fundos de fundos, né, ou os famosos FOFs, né, eles investem em outros FIs. Então, como por exemplo o BCFF, que é super famoso, BPFF, HFOF, enfim. Né? Como que funciona isso? Imagina o seguinte, eu sou um fundo que eu vou recolher, dado meu IPO, eu tenho o meu prospecto que exatamente trabalha dessa forma. Eu vou recolher lá o dinheiro dos meus acionistas e eu vou comprar cotas de fundos. Então, ao invés do acionista ir lá ele mesmo comprar a cota dos fundos que ele quer, esse FI, obviamente, cada FI com o seu segmento, tem FI, tem FOFs que são focados em logística, tem FOFs que são focados em shoppings, tem FOFs que são focados de uma maneira de duplo segmento ou mais de um segmento, né? Enfim, mais de 2 segmentos. Isso tem também, tá? Enfim, vocês podem parar para pensar, putz, né? Então, interessante esse tipo de fundo. Porque ele já, por si só, vai diversificar a minha carteira, né? Se eu comprar lá com R$100, ao invés de ter que comprar 6 fundos diferentes, né? R$600, eu com R$100 compro um fundo que pode comprar esses 6. Na realidade, não necessariamente esses 6, né? Outros, muitos fundos, tá? Só que a gente tem que lembrar que um FOF, assim como um índice, ele acaba aglomerando coisas que talvez não sejam do seu perfil, né? Ou talvez não tenham uma boa rentabilidade, né? Do que você, tendo um pouco mais de conhecimento, conseguir selecionar bons investimentos. Sem contar que ele tem uma coisa chamada dupla tributação. Porque ele vai pagar imposto 2 vezes, né? Por quê? A empresa, o fundo que vai distribuir renda para você, ele já pagou imposto, certo? Essa renda foi para o outro fundo. Esse fundo ele vai pagar imposto para depois distribuir a renda para você. Se você tivesse investido direto naquele primeiro fundo, você teria recebido apenas uma tributação, né? Que foi paga só por aquilo. Conseguiram entender o caminho? Né? Então é um fundo de um fundo. Então você forma aí quase uma recursão, né? Fundos de desenvolvimento, como por exemplo RBBV11, NVIF11B e o TAGR11, tá? Esses fundos basicamente eles vão recolher aí o dinheiro dos seus acionistas e vão focar em construção. Então vai projetar lá um determinado condomínio, enfim, de um determinado segmento, vai construir aquilo ali e vai vender. Vendeu, lucrou, pega aquele lucro e distribui de novo para os seus acionistas. Então o fundo de investimento ele está normalmente ligado aí à venda ou locação desses imóveis que eles desenvolveram. Em específico, normalmente a venda, tá? Então, dá algumas considerações finais aí para a gente conseguir ter um tempo para discutir. Agora a gente já sabe como que um FI funciona, basicamente, né? De maneira, dei um overview geral. Obviamente, como eu disse, daqui dá para fazer um curso de 1 mês só falando de fundo imobiliário, que tem muita coisa para ser discutida, tá? Muita coisa mesmo. Basicamente, a gente viu, então, um overview geral aí do um FI, o que é um FI, como ele funciona, né? Como você compra aí um FI a partir da bolsa, os proventos são isentos, enfim. Quais são os tipos dele, né? Quais são os segmentos. Só que fica aquela dúvida, né? Beleza, maravilha, FI, gostei, show de bola, mas como que eu avalio um fundo? Como eu sei que um fundo é bom, como um fundo é ruim, se ele distribui bons dividendos, se não, enfim, né? Se ele está num bom segmento, se ele não está num bom segmento, quais indicadores ou fundamentos eu tenho que levar em conta quando eu vou comprar uma cota de um FI, certo? Então, a gente tem que levar agora para a próxima parte que a gente tem que saber separar o joio do trigo. A gente tem que saber selecionar o que é bom e o que é ruim, né? O que é bom ou o que não é tão bom assim também, né? Enfim, é isso daí. Aqui eu deixei como referência para vocês, caso vocês queiram ver a média salarial do brasileiro, a pesquisa que foi realizada, como ela foi realizada, tá? Fico também à disposição para abrir todas as planilhas de cálculo aqui que eu fiz, para caso alguém tenha alguma dúvida de como eu fiz os cálculos. Enfim. E agora, quem não perguntou durante a apresentação, pergunta agora e vamos sanar as dúvidas, né? Fico aberto aí para questionamentos.
Mas ninguém vai perguntar nada, não? Flávio, você está com o microfone fechado, hein? Ele tá falando. Aí eu pensei que tava conversando com outra pessoa e tava sacaneando nós. Nossa, não, eu queria falar primeiramente agradecer o Álvaro pela argumentação, pela apresentação, né? Tá com uma didática muito boa, já é um professor nato, agora tem que ser o manager de fundos de investimento imobiliário. Mas legal, foi uma boa introdução e só para levantar a bola para o pessoal chutar aí, há quem diga, né? Não vou revelar as fontes, mas o Geraldo também sabe quem é. Há quem diga que a Via Varejo está, na verdade, se reestruturando. Como que é? Então, Repete, ela por está favor. se endividando. A Via Varejo, ela está se reestruturando. Sim, li muito sobre isso. Então, Trocou o gestor, né? Então, ela está fazendo uma aposta de longo prazo, que deve ser algo de retorno em 2, 3, 4 anos. E ela está apostando no mesmo modelo de negócio, ou o mais próximo possível, da Magalu, que foi o fenômeno dos últimos anos, né? Sim. E ainda está muito forte. Ela, na verdade, está querendo ser aquele cachorrinho, naquela corrida de cachorrinho, né? Saiu um disparado na frente, ela quer colar no cachorrinho da Magalu. Então, se ela já fizer isso, ela já ganha muita coisa, porque ela já vai começar a morder o rabo do cachorrinho da Magalu, e aí ela consegue incomodar um pouquinho, porque ainda, para mim, é um fenômeno, e eu acho que, né, apesar de tudo isso, né, o que a Via Varejo tem a ver com fundo imobiliário, né? A Via Varejo é uma empresa de logística, né? Então, ela vai trabalhar com esses tipos de fundo porque ela não vai se posicionar com seus centros de distribuição depositando seu valor de investimento na compra desses imóveis. Ela vai locar desses fundos. Então, ela tem a ver e hoje em dia, para quem não sabe também, os fundos imobiliários não se cobra corretagem para negociar. Eu não conheço mais nenhuma corretora que cobre, pelo menos. A Rico, a XP, a Modal, a Clear, nenhuma delas cobra. Nenhuma cobra, né? Então é mais um estímulo para o pessoal comprar. E eu não sei se você vai falar da parte de impostos. Você vai comentar? Mas quanto a quê? Quanto a lucro ou quanto aos proventos? Quanto aos proventos eu já falei que são isentos, né? Agora, caso você tenha algum lucro, que eu não falei, né, sobre isso, você tem que pagar aí, tem que emitir uma DARF e pagar 15% em cima do seu lucro, né? Independente, isso daí que é muito interessante para vocês que estão mais acostumados com ações, né? Um trade de ações, enfim, que tem que ficar bem claro. Day trade 20%, né? Swing trade 15%, só que se você fizer operações na bolsa que não ultrapassem compras ou vendas acima de 20 mil reais, né, no total, nesse mês, por lei a gente está isento de imposto de renda na bolsa, né? Quando se trata de ações. Já para fundos imobiliários, pessoal, se você teve 1 centavo de lucro e você negociou lá 11 reais em alguma coisa, como por exemplo o MXRF11 aí, que está mais ou menos nesse valor, vocês têm que pagar. Simples assim. É a regra do jogo, né? Bom, mas aí vamos às perguntas, né? Eu vi que o Sacha levantou a pergunta do quem não tem comércio digital quebrou. E aí, o que você acha, Álvaro? Como eu tinha dito para ele, eu acho que tudo isso é uma questão de segurança, né? Assim como nós, como investidores, nós temos uma carteira que nós fazemos um gerenciamento de risco, né? Essa é a grande jogada. Toda grande empresa, ela tem que ter o seu gerenciamento de risco. Se ela não está exposta ao mercado, ao e-commerce, ou ela se virou para estar exposta a isso, ou ela tem um caixa muito bom para conseguir aguentar essa crise, né? Essas são as duas únicas saídas que você pode vislumbrar para uma empresa ligada ao varejo não quebrar nesse momento. Porque, caso contrário, ela possivelmente vai fechar suas portas. Tá com grandes chances, né? E aí, Geraldo? O Sacha também fez outra pergunta aqui, ó. É bom ter isso guardado para ter uma casa própria quando tiver 50 anos?
Olha, eu vou ser bem sincero. É filosofia minha de vida, tá? Eu sou de uma família que, hoje eu não posso reclamar nada da minha vida. Por mais que eu e a minha esposa a gente vive sozinho, nós nos custeamos, né? A gente não tem nada a ver mais com família, nem dela nem minha. Ninguém paga nada para nós, né? Isso desde quando eu entrei na graduação, para falar a verdade. Eu tenho uma família que meu pai fugiu de casa com 14 anos, minha mãe é professora do estado, então vocês sabem muito bem que o salário, né, é bem medíocre. Meu pai se virou, foi construir o patrimônio dele e ele tem hoje 10 casas de aluguel, né? Então, hoje, esse negócio do aluguel fascina muito o brasileiro, né? E o meu pai juntou todo esse patrimônio, pagou financiamento para isso, só que ele teve a mesma jogada que o pessoal nos Estados Unidos fez na bolha imobiliária. Qual que era a jogada da bolha imobiliária? Só para quem não sabe como aconteceu, foi o seguinte: você ia lá, financiava uma casa, perfeito? O que você fazia? Você ia pagar para o banco. Aí você alugava essa casa. O aluguel que a pessoa, como os juros estavam extremamente baixos na época, o aluguel que essa pessoa pagava para você era o dinheiro bonitinho para você pagar a sua prestação do financiamento. E ainda sobrava uma gordurinha para você. Então as pessoas começaram a querer viver de renda passiva da maneira mais errônea possível, que é se endividando, né? Na verdade, que lá não era uma renda passiva. Se a gente parar para pensar que lá é uma renda nada passiva, né? Porque você tinha que pagar uma dívida, né? Foi assim que aconteceu a bolha. Mas meu pai fez isso no Brasil, que os juros sempre foram altos, a bolha imobiliária não chegou nem perto de acontecer, e ele conseguiu construir todo o patrimônio dessa forma. Só que meu pai conseguiu ter uma rentabilidade muito alta por causa do trabalho dele, né? Então ele conseguiu juntar muito dinheiro, ele ganhava muito bem, né? Eu hoje, com o que eu ganho, eu não vislumbro a possibilidade de financiar uma casa, comprar uma casa. Eu vou pegar esse meu dinheirinho que sobra todo mês, vou lá, invisto, e eu tenho previsão de, nos próximos 15 anos, ter o dinheiro suficiente para conseguir comprar uma casa do jeito que eu quero, um apartamentinho ali, e boa. Só que aí vem uma coisa que eu acho que o Flávio Geraldo já deve ter pensado nisso, ou não, né? Que isso sempre vem na minha cabeça. Você vai lá, você acumula todo um patrimônio, que vai ser um patrimônio gerador de renda para você, né? Que você vai estar recebendo todo mês aquilo. E com aquele dinheiro que você está recebendo, você vai ter duas escolhas, né? Reinvestir ou não. Então você vai lá e vai continuar reinvestindo. Beleza. Aquele patrimônio hoje te gera renda. Se você for lá e construir uma casa para você, aquele patrimônio vai se converter em uma casa que você não vai pagar aluguel, perfeito? Só que, cadê o dinheiro que vai gerar renda para você? Acabou, não existe mais. Então eu ainda sou daqueles que quando chegar lá nos 15 anos eu ainda vou pensar de novo. Será que realmente compensa me livrar de todos esses proventos para ter minha casa? Se o aluguel ficar mais baixo do que eu recebo de provento, ainda sobra uma gordurinha. Ainda continua compensando. Vocês já pensaram nesse aspecto? Sim, tem uma coisa aí, Álvaro, no meio dessa conta, que é o seguinte: a gente tem alguns sonhos. Por exemplo, né, eu posso morar num apartamento para apenas 2 pessoas e tal, e pagar um aluguel X, vamos supor R$1.000, né? Beleza, se eu conseguir fazer, né, resumidamente, já direto, se eu conseguir fazer um financiamento em que eu pague de juros até esses R$1.000, ele é melhor negócio. Porque, na verdade, você está pagando juros para o banco, mas aquilo vai se reverter pelas suas contas. Perfeito. Aí, vai ser para você. Então, essa conta é importante. Outra conta importante que a gente deve levar em conta é o seguinte: o sonho. Então, hoje eu moro numa baita de uma casa que, assim, se eu fosse medir esse dinheiro para comprar durante 15 anos, desde o começo da minha carreira, eu não teria capital para fazer esse investimento todo dia, para conseguir acumular nesses 15 anos e conseguir comprar ela sem mesmo eu quiser financiar. Mas hoje, como eu tenho uma renda que me permita financiar essa casa, o que eu optei? Eu optei em comprar o terreno, construir a casa, tudo isso financiado. Então você realiza um sonho prévio, né? Então, mas eu contabilizo isso também como uma parte do meu capital investido. Sim. Afinal, eu posso simplesmente derreter tudo que eu tenho, inclusive a minha casa, e partir no mundo. A diferença é que é um passivo não circulante, né? É aquele Exato. Cara que vai te dar um pouco de trabalho para você se livrar, né? Isso, é verdade.
Mas, de toda forma, não é um negócio que você não consiga se desfazer, ainda mais hoje, com um mês de demora. Né? Você consegue se livrar de uma casa. Lógico, o que você vai ter que fazer? Baixar bastante o preço. Você vai ter que baixar bastante. Então, é isso que você vai ter que fazer. Mas, de toda forma, a gente é jovem. Então, essa necessidade do capital imediato, ela tem uma probabilidade muito baixa. É Sim. outra coisa que você tem que jogar com a questão do risco. Então, é só para fazer um contraponto, papelzinho do advogado do diabo. Não, eu concordo com você. Eu acho que os fundos imobiliários é uma excelente alternativa para diversificar. Então, assim, eu quero comprar imóvel para alugar. Beleza. Não é o melhor negócio do que um fundo imobiliário. Porque o fundo imobiliário, primeiro, você não tem nenhuma dor de cabeça de cobrar inadimplente, de reformar a casa, etc. e tal. O rendimento é similar. Né? Quando você tira todas as despesas, sim. Isso. Você vai observar a hora que junta, né? Quanto você arrecadou com uma casa e quanto você arrecadou com esse dinheiro. Pensa na mesma quantidade de dinheiro, né? Você posicionou esse dinheiro num fundo imobiliário. Não vamos nem contar a liquidez, né? Não vamos nem entrar na história da liquidez, só no rendimento. Se eu for medir só o quanto eu tive de rendimento num fundo imobiliário, a diferença é gigantesca. Aí não vale a pena, justamente porque diversificação. Então você elimina riscos de concentração do patrimônio num único ativo. Isso é o mais importante que eu acho que o fundo traz. Agora, quem gosta desse rendimento, né, caindo todo mês na conta, aquela garantia de que está tudo rendendo bem, cara, é um ótimo investimento. Inclusive, eu aconselhei meu pai. Adquire fundo de imobiliário, porque você gosta de imóveis. Você tem casa. Se fosse você, eu vendia a casa e comprava vários fundos. E eu não preciso nem dizer que eu falei com meu pai, né? Porque, assim, cara, você dorme tranquilaço, o dinheiro tá liquidaço para você ali. Em 5 dias, o dinheiro tá na tua mão, tudo. Então, você faz o que você quiser. Então, essa desculpinha, não, mas eu tenho meu imóvel, se eu precisar, eu vendo. Vende nada. Vamos tirar uma aposta, vai. Eu dobro se você vender o teu imóvel em 2 meses pelo preço que você acha que você vende. Não vende. A liquidez é o maior empecilho de um imóvel. Né? É o que põe ele em xeque. E a questão do risco de crédito, né? Eu vejo meu pai ter uma casinha em Frutal, uma casinha safada, sem vergonha, tá lá, pendurada, sei lá quantos mil reais, 60, 70 mil reais. Olha só o dinheiro pesado numa casinha. Então vai lá, aluga, agora na época da crise, não paga, aí a pessoa sai, não paga conta de água, não paga conta de luz, ou seja... Cara, normal isso daí, normal. Então... Aí, 10 casas de aluguel, cara. Eu sei muito bem o que meu pai passa com isso. É insuportável. É dor de cabeça que você poderia estar posicionado num fundo imobiliário, dormir tranquilo, que hora que você falar assim, não quero mais saber desse cara, vende, pega outro fundo, tranquilo, e a vida segue. Né? É bem por aí. Essa é a minha opinião sobre esses fundos, né, que a gente tem que saber contrabalancear. Então, se você tem uma posição muito em ativos de risco, é bom, é uma boa oportunidade você também ter posicionado, ainda mais agora que a renda fixa está muito sobrecarregada, né? Que não vai conseguir render bem, é uma excelente alternativa. Complementando o Iago ali, para passar a palavra para o professor Geraldo, como eu tinha dito para o Flávio, Iago, meu pai fez isso a vida inteira, né? Até ele chegar nas 10 casas de aluguel, ele basicamente financiava e alugava. Financiava e alugava. E o dinheiro que ele alugava era convertido para o financiamento, né? Então, sim, é uma estratégia interessantíssima, só que você tem que ter algumas coisas em mente. Primeira coisa, em termos de risco. Caso esse inquilino saia de lá e você não arrume nenhum outro inquilino, você tem caixa para sustentar? Você consegue gerar renda o suficiente para pagar esse financiamento? Segundo ponto, o quanto você vai financiar e o quanto isso vai te custar no final?
né? E terceiro ponto, qual é o inquilino que você está colocando lá dentro? Entendeu? Então você tem que levar isso em consideração. Porque simplesmente financiar, alugar e achar que vai ficar tudo bem também é besteira. Você tem que levar tudo isso em consideração. Meu pai fazia isso, só que ele tinha uma reserva ali para sustentar caso não ficasse alugado. O Álvaro, deixa eu só complementar, porque tem uma questão ética e moral que está no meio dessa história que talvez o pessoal não esteja percebendo, que é o seguinte. Vamos lá. Financeiramente, é ideal que a gente só se posicione num financiamento até 30% da nossa renda. Eu quero que me explique como é que ele consegue esse financiamento de até 30% da renda legalmente, para ganhar esse dinheiro com, sei lá, com 3, 4 casas, sem ele ter outra renda. Eu quero ver como consegue, porque aí é aquele negócio, tem boi na linha, é um Decotelli da vida no meio dessa história aí. Porque é isso, cara, não existe almoço grátis. A gente, para financiar, para liberar, é só até 30% da renda. Ou seja, você pode até construir uma casa, beleza, levantar, ter a renda dela, financiar outra casa, levantar, ter a renda dela, mas, cara, sinto muito. Daí, para ser viável, você Ao tem que mesmo ter tempo, uma não. segunda renda. Você faz isso quitando uma a uma, né? A uma. Que foi Isso, aí exatamente isso que meu pai beleza. fez, desde o comecinho, foi uma a uma. Ele conseguiu lá, ele vendeu tudo que ele tinha lá, obviamente ficou com a casa dele, vendeu os carros e tudo mais, construiu a primeira. Aí conseguiu juntar mais patrimônio. Foi lá, construiu a segunda e financiou. Terminou de pagar a segunda, foi para a terceira. E assim foi indo. O que A hora que acontece? você termina a terceira, você consegue A financiar quarta. duas. A quarta e a quinta, né? Porque aí você já Isso. tem Um patrimônio capital maior, suficiente. capital suficiente. E assim vai. E outra coisa também, né, Flávio, que a gente acaba não falando, né? A maioria desse pessoal que recebe aluguel não paga imposto de renda. Então, Não paga. aí, tem uma Esse é um questão problema aí. enorme. A Esse é um culpa problema é do PT? enorme. Entendeu? É exatamente isso. A culpa é do PT. É... Complicado. Isso é complicado, cara, porque é uma coisa que a gente tem que pensar. Pelo menos no fundo imobiliário, seja, olha, é exatamente o que você falou, você dorme e acorda feito um bebê. Acabou, meu imposto está pago, não tem que me preocupar com nada. Vou declarar meu imposto de renda, é lindo. Vou lá, pego todos os meus rendimentos, declaro lá, acabou. Então, e do ponto de vista Estado, é muito bom ter o fundo, porque o fundo ele é altamente controlado, muitas regulações, todos os impostos têm que pagar bonitinho, Difícil de tem que burlar, né? apresentar nota de tudo, não dá para passar a perna com muito dinheiro. Então acaba que o Estado tem mais controle, é um controle mais fácil dele. Agora, você pega esses imóveis como deu pai, claro, beleza, ele não vai declarar, a outra pessoa não tem obrigação de declarar que paga aluguel, e pronto, a vida segue, e tá tudo bem, ninguém paga imposto. Então, tá certo? Não tá. Não Exatamente. tá. Mas e aí? Como é que faz? E quero falar, para complementar aí também, o seguinte, para a economia como um todo, os fundos imobiliários foi uma coisa excelente assim, para o Brasil, porque em vez de cada um você ficar fazendo um shopping center, como aqui em Rio Preto, por exemplo, dependia de uma família, alguém ir lá e construir em cada lugar e tal. Com os fundos imobiliários, isso começou a se organizar de forma melhor e mais profissional, né? Então, juntou bastante dinheiro nesses fundos, eles fizeram o desenvolvimento do país mais rápido, né? Em diversas frentes. A logística hoje, ela só no Brasil agora consegue expandir de forma organizada um pouco mais rápido, exatamente porque tem os fundos imobiliários. Do contrário, é que nem eu vi lá aqui no estado de São Paulo, perto de São Paulo lá. Alguém junta um dinheiro, constrói demorado um galpão em algum local, com maior dificuldade em negociar aluguel daquilo. Eu sei que tem gente na minha família que faz isso, tá certo? Constrói galpões para alugar para logística só que sempre com pouco dinheiro, tá certo? Só com o capital que tem. Demora para construir, depois está sempre ali com dificuldade.
Um fundo imobiliário tem dinheiro e gente, profissionais bem preparados para negociar aluguel de vários galpões ao mesmo tempo, com uma mesma empresa, então faz contratos melhores, né? E fica muito mais fácil de administrar. Igual eu faço, essa pessoa da minha família, em vez de ele pegar o dinheiro, alguns milhões que ele investe em galpões, que ele tem lá 2 ou 3, se ele tivesse investido num fundo, ele estaria dormindo tranquilo. Uma rentabilidade gerando proventos absurdos aí ao mês, né? Para ficar tranquilo. Então, exatamente, mas só que ele não confia. Mas isso é normal, professor. É aquela questão, tanto que o primeiro tipo de fundo que uma pessoa que tem resistência a investir em fundos vai investir é em fundos de tijolo. Dificilmente esse cara vai cair num fundo de papel ou num fundo de fundo. Dificilmente. Exatamente pelo fato do brasileiro ter aquela consciência que ele precisa tocar algo. Ele precisa tocar. Meu pai, a mesma coisa, ele fala o seguinte: o governo me tira isso daí a hora que ele quiser. A cabeça dele é assim que funciona. Por exemplo, agora minha casa, quero ver o governo vir aqui, vai fazer o quê? Vai colocar em cima de um caminhão e vai levar embora a casa? A casa ninguém tira, né? Então essa consciência é o que promove isso. Mas a casa tira sim, o pessoal tira terras, tira pessoas, tira famílias inteiras de certos locais. Você não vê lá construir Altamira, por exemplo. Tira, claro que o governo tira. Se quiser tirar, tira. Simplesmente pode fazer o que você quiser, vai lá e tira e pronto. Se o governo quiser tirar, tira. Tem que passar a rodovia onde você tem uma casa. Vai fazer o anel viário. Você está bem no local que vai passar o anel viário. Tá certo? Tira. Você pode fazer. O governo vai lá e tira facilmente. Vai te pagar 20% do valor da casa ainda. Não, hoje não é assim. Hoje eles pagam acima do valor de mercado, né? Hoje eles não pagam abaixo mais. Hoje o governo paga, na verdade, o valor de mercado e mais um prêmiozinho, né? Assim, para a pessoa sair feliz. Ô, professor, o Sacha fez uma pergunta falando sobre o auxílio que está sendo feito aí, né? Provavelmente deve ter se referido ao auxílio emergencial, né? Que foi feito aí por 3 meses, estão querendo prorrogar aí, talvez em uma taxa menor aí, com R$300. Que se acha que isso daí é um tiro no pé da economia, ou enfim, ou estimula a economia. Está perguntando a opinião do senhor. Na verdade, estimula a economia. Sem o auxílio, a economia vai demorar muito mais para se recuperar. Aí, com o auxílio, todo mundo está fazendo isso. Os governos ultraconservadores, como é o caso da Inglaterra, por exemplo, ou o Trump nos Estados Unidos, são os que mais estão investindo nesse formato. Eu sei que lá o Boris Johnson, lá da Inglaterra, por exemplo, ele está investindo 1 trilhão de libras, dando 2.500 libras por pessoa, para poder manter a economia lá, tá certo? Então, ele está investindo pesado. E, além disso, eles também estão investindo em tutores para as famílias pobres, tutores particulares para as famílias pobres, para as crianças de famílias pobres poderem agora, na retomada das aulas, acompanhar a escola, entendeu? Então, esse dinheiro é o mais bem investido, é o mais bem investido de todos. Eu concordo. Não investir no auxílio econômico é matar a economia, deixar a economia para o brejo. Não, realmente, a economia é feita de pessoas, né, professor? Quem faz girar isso daqui somos nós. Queira sim, queira não. E aí, não adianta colocar o dinheiro, por exemplo, nos bancos para emprestar. O dinheiro não chega. O banco ganhar um pouquinho mais do que já ganha, né? Então, mas coloca lá, o banco não empresta, porque ele tem medo de perder. Ele não faz o dinheiro chegar onde tem que chegar. Agora, se você der para as pessoas correm para poder não morrer de fome, a partir daí a economia se recupera naturalmente. É o melhor local para colocar o dinheiro nas mãos das pessoas mesmo. Concordo. O que eu ia falar, né? Eu vou falar um negócio que ele está falando, a questão de que tudo aumentou por causa do corona e tudo mais. O Sar,
falar um negócio para você. Tudo aumentou por causa de uma... Não necessariamente tudo, né? Tem coisas que acabaram se mantendo estáveis. O que acabou aumentando? O que deixou de ser produzido em massa e o que começou a ser consumido em massa. E que não era tão consumido assim. Álcool em gel, máscara, enfim. Gasolina baixou, por exemplo, como o Iago disse. E muito. Pela primeira vez em meses eu falei assim, não vou encher o tanque com aditivada ainda. Tô bom. Porque tava triste. Enfim. Mas eu sinceramente não vejo como um dinheiro fantasma. Ele é extremamente necessário para isso. Pra você ter ideia, fazendo um contraponto com o que o próprio Flávio falou de juros, né, com a taxa de juros baixas, se você olhar lá na crise que aconteceu em 2008, nós tivemos de 2000... Lembra quando aconteceu a crise do .com? Não sei se alguém daqui lembra. Foi em 99 para 2000, se não me engano. É isso mesmo, Flávio Geraldo? Só para confirmar, né? Foi isso, né? O que acontece? Sim. Naquela época, a crise que aconteceu, para quem não lembra, foi das grandes empresas de tecnologia que todo mundo achou que ia crescer ao infinito e além. Estilo Magalu, né? Daqui a pouco eu também realmente acho que vai chegar num teto, que vai ter uma reversão isso daí, que vai pegar muita gente no pulo. Enfim, deixando a Magalu de lado, o que acontece? Quando teve essa crise, o país ele voltou a patinar e precisa andar. Como que você faz para o país andar? Abaixa a taxa de juros, barateia a dívida dessa maneira, certo? Em tese, aumenta o poder de consumo das pessoas. Mas olha o que acontece. Com taxas tão baixas ali, se você pegar do período de 2003 a 2008, as pessoas começaram exatamente a fazer mais financiamento. Esse financiamento foi aquele rolo das CRIs, que eu falei para vocês, né? Que foi a crise do subprime que teve lá, né? Que é um estilo de CRI que eles têm lá. Enfim, e exatamente quando aconteceu isso com os juros baixos, estourou a bolha e os juros dispararam. Então, se você pegar historicamente, toda série de juros extremamente baixos ou de deflação ocorre depois de uma seguida crise econômica, normalmente com juros altos. Se vocês pegarem um retrato dos Estados Unidos, isso está bem descrito. Só analisem o período de 99 a 2008 e olhem a taxa de juros nesse período. É assustador. Então, mas aí quando eles criaram esses CRIs lá nos Estados Unidos, o subprime, e as pessoas passaram a fazer esse negócio o subprime mesmo, então. Com isso, as pessoas passaram a viver como teu pai. Tinha, inclusive, um brasileiro na Califórnia que comprava casas ultra grandes no litoral, lá na Califórnia, e alugava lá para as pessoas. E quando o pessoal não tinha mais como alugar, ele parou de receber, ele entregou aqui. Quer dizer, ele não tinha problema, né? Ele vivia daquilo, ele vivia super bem, porque tinha 5 casas, certo? Com aluguéis altíssimos, de milhares de dólares cada, e ele recebia 5 aluguéis. Aí, quando ele parou de receber, falou pro banco, olha, eu não tô nem aí, eu não quero isso mesmo, você só... E aí, ele é um exemplo do que aconteceu. Quem perdeu, nesse caso, lá na ponta, não estava nem aí, não tinha mesmo aquele bem. O problema foi quem comprou os títulos podres, né? Sim, que vinha enrolado. O subprime basicamente era isso, né? As coisas meio porqueiras que envelopam, enfim, passou numa série, se não me engano, de 2 a 3 envelopes, né? Aí colocando as coisas no meio. E aí veio um título ruim, que foi envelopado por um título mais ou menos, que foi envelopado por um título bom. No final das contas, na média, ficava ruim. Então, é derivativo de derivativo de derivativo, né? Exatamente isso. Enfim, química perfeita para explodir a qualquer momento, né? É complicado. Não, você sabe, Flávio, que aqui no Brasil você não tem, vamos supor, eu tenho uma casa que não é minha, mas eu estou financiando ela, tá certo? Eu não posso usar essa casa como garantia para eu comprar outra, tá certo? Ela não é minha, né? Não posso, tudo bem. Nos Estados Unidos podia.
Então, esse era o Porque problema. lá se negociava o CDO, né? E o problema do CDO é que ele virou um efeito rotativo, né? É uma recursão, E né? eu emprestava. Porque aí um garantia o do outro, que garantia do outro, que garantia do outro, até que um dia, no meio de tudo isso, você começou a garantir a você mesmo. É Aí verdade. a bolha estourou. É Isso é verdade. complicado. Então, é isso, né? Porque eu tenho a casa. Essa casa ali eu garanto alguma coisa, sei lá. Não sei explicar aqui agora, não de maneira muito simples, não. Mas eu sei que lá você conseguia ir tendo e financiando as casas Com cada uma vez casa mais. financiada. Entendi o que você quis dizer. Isso, você financiava, você não era dono de nenhuma. Igual esse cara que ilustra bem, está num documentário, ele tinha 5 casas. Ele não tinha dinheiro para comprar nem a primeira, tá certo? Ele não tinha renda nem para a primeira casa. Mas a primeira casa você não precisa ter mesmo renda para comprar, você precisa só ter para comprovar que você tem renda para pagar, Pra digamos, a pagar. prestação. O problema lá foi levantado na questão de que, assim, o cara comprava a casa e conseguia alugar. Então ele não incidia em risco de crédito. O ranking desse pessoal estava muito alto. Só que era um ranking fictício. E aí, com esse ranking, eles conseguiam fazer o CDO rodar com uma taxa adequada para o banco e, ao mesmo tempo, ele garantia um imóvel que não era dele, mas era utilizado como garantia, porque essa garantia tinha um CDO por trás protegendo. Se o cara não pagasse, alguém ia ter que pagar. Certo, Então era então é mais ou isso. menos assim que girava uma coisa maluca. Sim, Só aí, que o problema foi que isso foi girando entre vários players até que voltou em você mesmo. Ou seja, você estava comprando uma garantia de alguém não te pagar, que era você mesmo. que era você mesmo. Aí é que virou a bolha. E Aí, foi aquele matemático lá da Flórida que saiu apostando na venda desse negócio e montou depois, no final, em cima dos caras. Então, é uma recomendação. Eu pelo menos, recomendo, assim, sem mais delongas, a esse filme, né? Por favor, né? Assistam, vale muito a pena. É um filme interessante, sim. Vale a pena. CDO, né? Não, CDO. Big Short ou A Grande Aposta. Enfim, é um filme extremamente técnico, tá? Extremamente técnico. Eles tentaram deixar mais leve, só que, pra ser bem sincero, se assistir em inglês, vocês vão ver que é extremamente técnico. Em português ele ainda dá umas É, manobras, só que em inglês é extremamente técnico. até porque não é um produto que a gente conhece, a gente nem negocia CDO, o CDS é só internacional, é complicado. Aquilo lá, alguém entender assim, pô, você tá então vendendo um título que garante que você não vai me pagar? Que loucura é essa? E assim, a gente não conhece, então é que nem falar de opções, né? Vira uma loucura. Ô, Flávio, Mas enfim, mas aqui no Brasil também, quando você compra uma casa lá na Caixa, você paga o seguro. seguro. E se acontecer alguma coisa, a Caixa não vai deixar de receber o seguro, vai pagar. Não é bem assim. É, Não, funcionar né? como um dispositivo, porque o seguro, principalmente o da Caixa, né? O seguro da Caixa, ele é o seguinte, até 3 meses você pode ficar inadimplente. Então é mais para cobrir esse pequeno modelo. E aí depois disso, você perde o imóvel. Aí o imóvel vai a leilão. Só Sim. que aí todo esse trâmite, né, se eu estiver falando errado, alguém que me corrija, mas todo esse trâmite até a caixa ser reembolsada, quem tem o compromisso da contraparte é o seguro. Então, acho que é isso mesmo. Vai a leilão, mas o seguro não. Na verdade, o seguro perde. Nesse caso, e a Caixa não perde. Basicamente, a Caixa não perde. Uhum. Se você deixar de pagar, a Caixa não perde. Tá Provavelmente. certo. Pessoal, vai começar uma live do NEF agora
sobre cérebro e investimentos. Vocês não querem dar um pulinho lá no Instagram para ver? Manda aí, ó. No Instagram do NEF, quem estiver entrando no Instagram do NEF é nef.u. É só entrar lá que vai começar agora. Tá bom, Aí então. eu acho que tá bom por hoje, né? Deixar um pouquinho lá para semana que vem, né, Álvaro? Ô, vixe Maria, o que tem de coisa? Não, legal. E aí, quem quiser participar, isso, Ismael, bem lembrado, hoje tem sorteio do... Então, vamos lá para a live que lá vai ter sorteio. Eu vou ver com o pessoal se dá para a gente sortear aqui nessa fala de fundos imobiliários, que é meio uma prévia para as nossas lives. Vou ver com eles se dá para a gente sortear. Acredito que sim. Foi 10 uma ações boa. de Raíssa, pode ser? Pode ser. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até mais.